Vamos trazer para a conversa o Major-General Isidro Moraes Pereira. Boa noite, Sr. Major, novamente. Viva. Agora vamos voltar a recentrar a nossa análise, mas no Irão. Obrigado. Queria lhe perguntar, estamos a 2 horas de Trump ter um discurso que tudo indica vai dizer que dentro de 2, 3 semanas conta acabar as operações americanas no Irão e parece deixar em aberto uma hipótese de os americanos saírem desta guerra sem um acordo com o Irão. Os americanos podem estar prestes a fazer isso, deixando o problema para nós? Sim, e o problema é um problema complicado, principalmente a questão da liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Quer dizer, Trump, inclusive, não apenas ele, mas também, digamos, funcionários da Casa Branca, do seu staff, daqueles que o aconselham diariamente, vieram dizer que, de facto, há aqui uma, não direi uma pressa, mas há aqui, digamos, uma vontade do Presidente de cumprir com aquilo que anunciou, quer aos americanos, quer ao mundo, que este conflito dificilmente ultrapassaria as 6 semanas, seria um conflito curto, não seria mais um atoleiro americano no Médio Oriente, e que perante isso, e porque levar a cabo uma operação com a finalidade de assegurar ou restabelecer, melhor dizendo, a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, demoraria demasiado tempo e não seria compaginável com estes períodos que foram apresentados pelo Presidente. Porém, nós sabemos que hoje e ontem, mas fundamentalmente hoje, há notícias de fortíssimas reações por parte dos países, dos Estados da Arábia Saudita, a saber, a própria Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o próprio Qatar. Portanto, há um conjunto de países que estão a exercer uma pressão muito grande sobre Trump, porque isto seria algo inimaginável. Quer dizer, Donald Trump e Israel, juntamente, e Bibi Netanyahu, levam a cabo, decidem bombardear o Iraque, que é isso que estão a fazer, fundamentalmente a bombardear, e depois de 4 semanas, 6 semanas de bombardeamentos, o problema está resolvido, o regime já não é o mesmo porque já são outras pessoas, quando o regime não mudou, utilizam-se meias-verdades, e agora vamos embora. E o problema? O problema fica lá. E quem tem que se debater com ele são todos aqueles que vivem nas proximidades. Portanto, isto é algo que não é facilmente visualizável. Aliás, é por isso que Donald Trump, ainda hoje, e mais uma vez surpreendeu-nos, a utilizar a última carta, talvez o as de trunfo, já que ele gosta tanto de falar nos baralhos e nas cartas, o as de trunfo ameaçou os aliados europeus de que, se não contribuíssem para restaurar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, que deixaria de fornecer material, armamento, munições à Ucrânia. Portanto, vê essa ameaça como uma cartada? É mais uma cartada dos Estados Unidos, porque Donald Trump, face às pressões, não tanto do mundo ocidental, não tanto da China, porque Donald Trump disse, bom, se precisam de petróleo, estávamos há bocado a falar no JP8 e no JP6, mas fundamentalmente nesse tipo de combustível para as aeronaves. Ele até disse mais, até se referiu ao Reino Unido e à França, se precisam de combustível para os vossos aviões, vão buscá-lo ao Médio Oriente, tratem do assunto, que isso nós, americanos, não precisamos disso para nada. Quer dizer, vamos lá ver, é possível que Donald Trump ordene a retirada? Bom, possível é, mas agora vamos ater-nos aos indícios. Em vez de olharmos para as narrativas e raciocinarmos e tentarmos construir uma espécie de um puzzle com as diversas narrativas, as narrativas que vêm da Casa Branca, as narrativas que vêm de Tel Aviv, as narrativas que vêm do Irão. Não, vamos olhar a factos. O que é facto é que 2 forças expedicionárias de marines a dirigirem-se para o Médio Oriente. Um 3º porta-aviões a dirigir-se para o Médio Oriente. Reforço de Reapers, de MQ-9 Reapers, é o drone com mais capacidade, 27 horas no ar. Assim não será daqui a 2 ou 3 semanas que a guerra termina. Então, vamos lá ver. Indícios têm que ser lidos. E os factos têm mais valor quando se tenta projetar cenários do que as próprias narrativas. É olhando para os indícios, olhando para aquilo que acontece, inclusivamente para, digamos, lendo
o dispositivo militar e aquilo que está no momento no Golfo e aquilo que está a caminho, eu diria que não há ideia de sair assim tão rapidamente como Donald Trump diz. Então, quer dizer, mais um porta-aviões? Então, para quê? Se a ideia é rapidamente sair, é chegar a uma solução negociada, que não me parece, mesmo aí, a narrativa de Donald Trump e daqueles que o acompanham, agora acompanhado por Marco Rubio, acompanhado por Pete Hegseth, que dizem exatamente o mesmo, vamos assistir aos dias mais duros, mas isto está rapidamente para se resolver. Então, se está rapidamente para se resolver, por que razão é que se está a reforçar o dispositivo no Médio Oriente? Se não há uma intenção de cuidar de um problema que pode remanescer, que pode ficar no Médio Oriente, que é o problema da liberdade de navegação no Estreito de Hormuz e que basicamente é esse pequeno pormenor, que não é um pormenor, que é um por maior para o mundo inteiro, que é isso que está a afetar gravemente o preço dos combustíveis, é isso que pode afetar e de que maneira o nosso modo de vida, porque se os combustíveis encarecem, tudo encarece. A inflação é maior, os produtos custam muito mais dinheiro às pessoas. Quer dizer, esse problema tem que ser resolvido, seja pelos Estados Unidos, seja por uma coligação, seja ela qual for, porque há um atropelo claro do direito internacional, do direito dos mares, das convenções de Montego Bay. Aquelas águas são águas internacionais, excluindo uma pequena orla encostada à costa iraniana e a costa encostada a Omã e aos Emirados Árabes Unidos. O resto, a faixa central, são águas internacionais. Um dos pontos que os iranianos estão a sinalizar que vão exigir é precisamente isso. É exigir uma certa soberania sobre Hormuz, como bem diz para já, são águas internacionais. Claro, eles têm todo o direito de exigir uma soberania sobre as águas que o próprio direito dos mares, e ele é muitíssimo claro, nas zonas dos estreitos, está devidamente legislado e aceito pelos países. Os países aceitam as leis que dimanam do multilateralismo, neste caso destas convenções que foram celebradas em Montego Bay, não há muitos anos, e que foi a concatenação de uma série de outros acordos a nível internacional que legislavam já desde séculos a navegação e como é que é dirimido a passagem dos navios nas regiões estreitas, não é apenas em Hormuz, é em Gibraltar, é em Bab el-Mandeb, é em todos esses choke points. Quer dizer, e os países aceitaram isso. Agora é o Irão que vem tornar o resto do mundo refém. Porque, quer dizer, nós sabemos que a Europa não utiliza tanto essas águas, mas o Extremo Oriente, o Japão, a China, a Indonésia, Singapura, Coreia do Sul, todos dependem muitíssimo dos hidrocarbonetas que vêm desses locais. Portanto, isto é um problema que, quer Trump queira, quer não, vai ter que ser resolvido. E mais, está a ser pressionado, e eu sublinho mais uma vez, fortemente pressionado pelos seus aliados do Golfo, que neste momento têm vindo a dizer a Trump que o Irão ainda não está suficientemente desgastado militarmente e que ainda pode, no futuro, constituir uma ameaça para eles e que a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz tem que ser resolvida. E mais, deixe-me só dizer o seguinte, porque há uma promessa de investimento por parte destas monarquias de trilhões de dólares nos Estados Unidos. E essa é a moeda de troca. Claro. E Trump é muito sensível a isso, porque a Arábia Saudita, os Emirados podem dizer ou o problema fica resolvido ou não há trilhões de investimento. Claro. Só uma última pergunta, e tenho-lhe cerca de um minuto de resposta, que tem sobre esta história de Trump voltar a falar da NATO. Há pouco expliquei, o Presidente dos Estados Unidos não tem o poder de retirar os Estados Unidos da NATO. De forma alguma. Mais rapidamente ele perde o Congresso do que conseguia 2/3 para isso. No entanto, enfim, há um sinal que é dado, que é o próprio Marco Rubio também que diz que tem que se reexaminar a relação com a NATO. Faz sentido falar nisto agora? Há aqui um equívoco, e eu digo um equívoco porque vamos lá ver, Marco Rubio é uma pessoa com cultura. O próprio Donald Trump, já nem vou emitir um juízo de valor sobre isso. Mas vamos lá ver. Quando se diz a NATO, nós estivemos lá na Ucrânia, e agora quando precisamos da NATO, a NATO não nos ajuda. Mas qual NATO? O problema é que, quando a França diz não autorizo a utilização das minhas bases, quando a Itália diz o mesmo, quando outros países dizem é um problema, não é um problema da NATO. As bases norte-americanas em países que, curiosamente, também pertencem à NATO,
não é a NATO que tem jurisdição sobre essas bases. Quem tem jurisdição sobre essas bases é o país e os Estados Unidos, que, exatamente como o acordo que regula a utilização norte-americana da base das lajes. Existem acordos similares para a utilização da base naval de Rota, para Torrejón nas cercanias de Madrid, para Lakenheath no Reino Unido, para Sigonella em Itália, para Ramstein na Alemanha. São tudo protocolos, acordos celebrados entre o país hospedeiro e os Estados Unidos. Isto não tem que ver com a NATO. Mas não é a NATO. E quando Donald Trump e Marco Rubio e Pete Hegseth dizem a NATO é um tigre de papel, bom, o que eles estão a dizer é que 60%, ainda hoje apresentei um gráfico suficientemente esclarecedor, entre 60% a 70% do material militar, do investimento financeiro, em termos de potencial humano, são 40%. Mas são números que têm que ver com a representação, com o share norte-americano na NATO. Se eu disser, em média, 50% da NATO são dos Estados Unidos. Então quer dizer, são eles que estão a dizer a eles próprios que são tigres de papel? Isto é um contrassenso. Sim, a NATO não existiria isto não é... sem os Estados Unidos. Foi isto que mostrou. Ora está, isto não é credível. Isto é algo para continuar a pôr na ordem do dia esta dicotomia, este problema que existe entre os Estados Unidos e a Europa. Bom, não é mais nada, é apenas isso. Faltam menos 2 horas. Faltam menos de 2 horas. Aquilo que Donald Trump vai dizer mas esta ele noite. muitas vezes surpreende-nos. Nós esperamos que ele vá falar de determinados assuntos e depois fala de tudo menos disso. Ontem a porta-voz da Casa Branca dizia que então ele desta vez houve um aviso. iria falar sobre o Irão. Teria pelo menos algo Pois, para desta dizer vez não vai falar de sobre o Irão. Jorge General, e amanhã Muito obrigado. cá estaremos também obrigado. a ter E quarta-feira no Guerra em tanto Paz. consigo E para nos quarta-feira no Guerra em Paz. ajudar a Obrigado, descodificar o que Donald Trump pode querer dizer. Germana, amanhã Obrigado, regressaremos também. com mais uma edição do Guerra e Paz.